essa ponte, né? Ora Breno, ora eu, para que a gente possa entender um pouco mais do nosso corpo humano, do nosso corpo psicossomático, dos nossos corpos sutis e entender as doenças, compreender as enfermidades. Nós começamos esse estudo sobre as enfermidades tem mais ou menos mais de um ano, e é um assunto extenso, profundo, e eu acho que está muito ligado com a nossa vida, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E eu acho que vai ser muito bom para todos nós os estudos. Eu, por mim, eu falo, né, que é uma graça, é uma bênção poder estudar e poder participar ativamente. E também o pessoal que está iniciando para compreender muitas coisas que vem ocorrendo e que a gente, na doutrina espírita, nós já temos uma visão espiritual de tudo que nos ocorre, relacionada a algum sentimento, algumas emoções, situações que a gente enfrenta no dia a dia. Então, nós vamos dar início aos estudos das doenças psicossomáticas. Então, a medicina e a psicologia vêm estudando em um conjunto de doenças físicas e suas relações com a mente. Então, há muito tempo que a medicina, né, estuda, muitas vezes, transtornos mentais, situações de divergência com a nossa postura, com os nossos pensamentos, com as nossas doenças, né? Nós temos Freud, que tentou decifrar e fazer um estudo tão profundo das doenças, começando justamente com os problemas mentais, com a histeria. Depois vieram outros. Nós temos uma leva hoje de psiquiatras, médicos, psicólogos, neuros, que são espíritas, que são conhecedores da doutrina espírita, associando a ciência, e eles estão nos trazendo uma base, um conhecimento muito importante, e a gente associando esse conhecimento, que é ciência pura, junto com a filosofia espírita, nos possibilita entendermos melhor as situações que vivenciamos constantemente. Então, o conceito de psicossomático, ele começou a ser formulado entre final do século XIX e início do século XX, e vem evoluindo nas últimas décadas para a confluência entre a ciência e a coerência de que não existe separação do corpo e da alma. Nós já sabemos disso, nós não podemos separar, né, o corpo e o espírito. Porque alma, quando a gente fala de alma, nós estamos falando do espírito encarnado, nós chamamos de alma. Quando estamos desencarnados, somos espírito. Encarnados, somos alma. Só que nós temos a associação do corpo físico, que nós chamamos de soma, e o corpo espiritual, que nada mais é do que nós, espíritos. Então, por isso que é chamado psicossomático, pois é a mente e o soma que traz alguns transtornos físicos e emocionais. Logo, não existem doenças totalmente psíquicas ou totalmente físicas. Elas sempre estão alinhadas. Então, para a gente poder entender psicossomática, nós temos aí psique, que é a mente, soma é o corpo. Então, a área da psicologia que estuda a influência dos processos psicológicos nos processos biológicos e físicos. Então, a psicologia ela já tem uma definição. O que são doenças psicossomáticas? Né? É essa influência, é o processo que vivencia das doenças emocionais, das doenças psíquicas e que atinge o corpo. Então, por isso que a gente tem essa interação, essa integração, né? Por isso nós sentimos dores, por isso passamos mal. Por que acontece isso? Porque nós vivemos o mundo das emoções, o mundo dos sentimentos, que é cocriado constantemente por nós através dos nossos pensamentos. Então, psicossoma é uma palavra que vem do grego.
psique, alma mais soma, é o corpo, né? Então, a união dos dois nos possibilita entender o que é corpo. Doenças psicossomáticas, doenças da alma e do corpo. Então, é a junção dessas duas situações, corpo e alma, que nos possibilita entender e é denominado doenças psicossomáticas, ou seja, somatização de situações que nos ocorrem, para que depois a gente consiga compreender tudo que nos ocorre em termos de dores, de mal-estares, de tantas situações que às vezes nos pegam de surpresa. Somatização, o termo somatização, ele foi criado em 1943 por William Stick. Ele é um psiquiatra austríaco, e ele definiu essa palavra somatização como distúrbio corporal que surge como expressão de uma neurose profundamente assentada, ou seja, uma doença do inconsciente. Por quê? Porque tem muitas coisas que nós sentimos e que nós não sabemos avaliar. Tem muitas doenças que surgem no nosso corpo que nós buscamos a causa dessas doenças e não conseguimos encontrar dentro da medicina legal, dentro de alguns exames que fazemos, porque nos exames não consegue detectar que o problema é tal doença. Por quê? Porque o emocional ele está em distúrbio, tanto o emocional quanto o corpo físico. Somatização é outra forma de conceituar dor psíquica e emocional crônica que é transferida para o corpo. Emoção comum de ser somatizada. Um exemplo, a raiva. Você sente raiva, você não consegue esquecer, todo dia você alimenta essa raiva, você pensa na situação, no ocorrido, vai reenergizando aquela situação, vai avolumando. Quando você assusta, já tem um nódulo dentro de você que é trazido por esse sentimento que nós chamamos de raiva, mágoa, chateação. E essa raiva, quando ela intensifica, né, ela transforma em tumores, que são energias condensadas. Então, as doenças clínicas denominadas de doenças psicossomáticas são aquelas que, a despeito de uma etiologia clara ou parcialmente compreendida, sofrem importante associação com estressores psicológicos ou psicossociais. Nós temos que lembrar que nós somos seres humanos sociais. Nós precisamos um dos outros. Ninguém consegue viver sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, também lembrar que nós somos uma individualidade e que nós precisamos nos respeitar. Então, quando surgem os distúrbios psicológico ou emocional, a gente começa a sofrer, o nosso interior começa a gritar. Primeiro surge o descontrole emocional, esse distúrbio. Se a gente não cuida, que é um alarme, né? Liga-se a luz vermelha, ou melhor, a amarela, chamando atenção. Se a gente não se ater a esse processo, logo então começa a surgir as dores ou as reações. Porque cada sentimento guardado, seja positivo ou negativo, ele vai afetar um chakra e vai afetar um órgão. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no estresse que a vida está nos colocando. Está todo mundo acelerado, está todo mundo intensamente correndo, como se tivesse perdido algum tempo. É uma corrida atrás que a gente fica pensando, será que é só atrás do ouro? Ou, na verdade, não seria também atrás de nós mesmos? Porque muitos de nós nos encontramos perdidos. Nos perdemos de nós mesmos. E, às vezes, a gente fica nessa busca incessante
busca de felicidade, busca de paz. O que é ser feliz? O que é ter paz? Ter esse sossego na alma, né? É aprender a se conhecer, é o autoconhecimento. Então, a somatização, Lipovetsky, em 1988, ele colocou que é uma tendência para experimentar e comunicar desconforto somático e sintomas que não podem ser explicados pelos achados patológicos, atribuí-los a doenças físicas e procurar ajuda médica para eles. Então, muitas vezes, as pessoas começam a sentir uma leve dor de cabeça, é uma vez na semana, daqui 2 vezes, vai para 3, a dor vai começando a piorar. Ah, não, vou procurar um médico. Aí vai um no neuro, chega lá e manda fazer uma ressonância. Não, não tem nada que possa falar com você porque dessa dor. Aí o que eles falam? Você tem uma enxaqueca. Então, coloca um conhecimento, porque ainda não entendem que esse processo faz parte do emocional. Então, todos nós carregamos essa bagatela, né? Os nossos distúrbios emocionais. Então, ele deixa aí. Ele fala que o desconforto somáticos e os sintomas não têm condições, muitas vezes, de ser explicado através de exames. E o que é somatização? Somatização é quando a mente, por meio de pensamentos e do estado emocional em conflito, manifesta dores e doença no corpo físico. Então, uma vez que a gente começa a trabalhar, né, ou prestar atenção no nosso corpo, das dores físicas que estamos sentindo, e buscando conhecimento, a gente começa a falar, meu Deus, mas por que todos os dias eu tenho dores diferenciadas? Ou então eu tenho processo de dores, até com hora marcada? O que meu corpo está querendo me falar? O que meu corpo está gritando? Então, quando a dor física vem, é necessário a gente dar uma pausa, fazer um processo de introspecção, observar quais os pensamentos que eu tenho na hora que essa dor vem. Quais os pensamentos que eu construí durante o meu dia? Em que ou em quem pensei, ou com quem eu conversei, ou onde eu fui, que essas energias, de uma certa forma, estão me mostrando que não está bem? Por que eu posso falar assim? Porque nós já temos conhecimento que a doutrina espírita, ela nos proporciona e nos fortalece no sentido de fazer uma avaliação emocional e física em cada um de nós. Então, nós sabemos onde que está a nossa dor. Somos nós conhecedores do nosso corpo físico. Muitas vezes não entendemos muito de nós mesmos, da alma, mas do corpo físico nós sabemos apontar onde é que está a dor. Mas essas dores se referem a quê? É onde está a nossa busca, para tentar amenizá-las e, ao mesmo tempo, desconstruir esses tumores que são energias pesadas que nós vamos acumulando na vida. Então, o corpo e a mente são uma unidade. Então, se o emocional não vai bem, ela pode desenvolver as doenças psicossomáticas. Quando ficamos ansiosos, por exemplo, e não conseguimos controlar essa ansiedade, vai desencadear em nós sintomas físicos, como taquicardia, enrijecimento dos membros, dores nas costas, dores no pescoço, dores de cabeça, suores nas mãos e nos pés, entre outros. São inúmeros. Se a gente pudesse passar aqui, passaríamos a noite toda citando dores que nós temos, quase que diariamente, e que às vezes passam despercebido, até acostumamos. E costumamos também justificar as nossas dores. Mas o que a doutrina está despertando em nós? É não só compreender as dores, mas saber como se revelar de uma forma diferente. Ou como aprender a pensar. É isso que, na verdade, que nós precisamos, aprender a pensar.
A ciência entende a somatização como um transtorno mental que responde através de sintomas físicos. Então, assim, são situações que a gente, no dia a dia, a gente escuta. Olha, eu começo com uma dor de cabeça, já tem uns 10, 15 anos que eu tenho uma dor de cabeça. Eu já procurei todos os médicos, já fiz todos os exames e eu não consigo encontrar uma resposta. A resposta está dentro de cada um de nós. Se buscarmos, vamos encontrar a resposta. Mas é necessário que busquemos ouvir o nosso toque-toque. Porque quando o corpo começa a gritar, ele está nos chamando a atenção. Olha a direção que você está seguindo. Vamos embora mudar isso? Vamos transformar? Através das nossas condições psicológicas, o corpo pode responder apresentando um problema que até então não existia. Às vezes, a doença começa com uma simples e inofensiva dor de cabeça, piorando a cada dia, e aí vai se tornar uma enxaqueca. E essa enxaqueca é uma doença psicossomática a partir do momento que você não tem dos médicos, através dos exames, uma explicação plausível. Mas toda doença psicossomática, ela é a revelação de quem somos. Lá na frente a gente vai ver um slide muito legal de Hipócrates, o pai da medicina, né? Então é interessante a gente começar a observar. Então, o que pode gerar a somatização? Diariamente, nós somos afetados por um turbilhão de emoções e pensamentos que variam bastante. Nós pensamos coisas boas, nós pensamos coisas ruins, nós pensamos coisas mais ou menos, vem na nossa mente fatos passados, vem na nossa mente pessoas que, de uma certa forma, foi ruim, que caminhou conosco, pensamos em pessoas boas e interessantes que teve uma coparticipação da nossa vida, convivemos com os nossos familiares, temos as nossas rusgas, temos os nossos amores, temos nossos momentos de introspecção ou momentos também onde mudamos de humor com facilidade, porque nós somos assim. Então, esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de pensamentos é o que nos conduz dia a dia. Então, é claro que, como seres humanos que somos, e ainda somos tão pequenos, né? É difícil a gente manter uma linha reta. Que linha reta é essa? Uma boa vibração, uma alta vibração. É muito difícil, a gente não consegue. Quando o assunto são nossos conflitos mentais. Você não vai mais pensar naquele caso que te deixou mal. Você vai direto para ele. Porque a nossa mente é assim. O que a gente fala, a mente busca na hora e reporta para o local, para o lugar, para a pessoa, para o objeto. A nossa mente ela tem essa facilidade, essa plasticidade, né? Então a gente vive em constante conflito e nós vibramos em sintonia, em frequências diferenciadas, tamanho que é o dia e tamanho que é a noite, porque no nosso descanso físico a mente continua trabalhando. Então, alguns sentimentos como raiva, medo, ressentimento, culpa, estresse e ansiedade são exemplos de emoções que geram a somatização. Então, se a gente analisar, quais são aí esses sintomas? Olha que sentimentos que proporciona e que geram a somatização. Raiva, medo, ressentimento, culpa, estresse, ansiedade. Não tem nenhum sentimento bom aí. São todos sentimentos de baixa vibração. E uma baixa vibração, ela cria uma energia pesada. Essa energia pesada condensada, ela somatiza. E ela vai atingir justamente aquele órgão. Né? Onde que vai ser guardado isso? Onde que vai ser acumulado essa energia? Que lá na frente nós vamos ver quais são o local do nosso corpo, como se fossem as caixinhas, que nós vamos guardando e remoendo esses sentimentos.
Muitas vezes, ao invés de diminuir, nós vamos sempre aumentando. Então, quando não conseguimos controlar essas emoções, é como se o corpo recebesse diariamente uma carga muito forte e ela entra em colapso. Daí surgem as dores no corpo. O momento em que eu estou só construindo essa energia, eu ainda dou conta de estar falando, eu estou bem, eu estou ótima, estou cheia de saúde. Quando essa energia, quando esse distúrbio, né, ele entra em colapso, aí a gente começa, nossa, parece que eu estou doente, eu estou sentindo dor de cabeça, minha cabeça está pesada, minha garganta está inflamando toda semana, eu estou tendo crise de choro, eu estou tendo suores nas mãos e nos pés, eu estou tendo dores nos braços, nos ombros. Aí a gente começa a fazer um relato, é como se a gente tivesse passado um trator por cima. Aí a gente está vendo que o corpo está gritando, oi, me acorde, olha, eu estou entrando em colapso, pelo amor de Deus, acorda, vamos embora mudar isso aí, vamos mudar os pensamentos, porque eu não estou suportando mais. É mais ou menos assim que ocorre, gente, nessa simplicidade, só que muito difícil para executar, né? Então, o sistema psíquico afeta o neurológico, que altera o sistema imune, que integra o endócrino. E acontece como um ciclo. Eu penso, desse pensamento afeta os meus neurônios, afeta a minha psique. Isso aí desregula e altera, né, o metabolismo do meu corpo, emperra as minhas glândulas para que eu possa construir, né, algumas substâncias que fazem imperar a harmonia do nosso corpo. Então, nós vamos ver, assim, só rapidinho, o que é esse sistema endócrino, para a gente saber do que nós estamos falando. É um mapa mental, rapidinho. Sistema endócrino, ele é formado por muitas glândulas que produzem hormônios. Os hormônios são os responsáveis pela regulação do metabolismo do nosso corpo, e a falta de alguns deles podem causar muitos problemas. Então, presta atenção, nós estudamos tanto o corpo humano para entender o sistema agora. Então, esse conjunto de glândulas que produzem hormônios para regular diversas funções do nosso corpo, e hormônios são substâncias que funcionam como mensagens químicas específicas. Então, nós estamos com todo o nosso sistema endócrino trabalhando diariamente. Mas se alguma coisa está afetada mediante os nossos sentimentos, ou a guardar ou reter essas energias negativas, nós vamos, então, criar esses nódulos dentro de nós. Aí nós vamos conseguir explicar alguns cânceres, nós vamos explicar alguns problemas graves de pessoas que têm problemas seríssimos, né, que são obrigadas até a operar em relação à garganta, problemas relacionados com o intestino. Então, são tantas coisas que nos ocorrem, essa compreensão do sistema endócrino. Aí fala, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Porque quando nós pensamos, nós estamos banhando o nosso corpo espiritual e físico com os nossos pensamentos. Se eu ainda tenho ressentimentos, se eu tenho sentimento de raiva, se eu tenho ansiedade, se eu tenho mágoas, se eu tenho sentimentos negativos, ele começa a emperrar os meus chakras, que atingem, então, os meus órgãos. E o meu sistema endócrino, ele vai, então, ter uma alteração muito grande. Esse ciclo, né, de calma, de paz, de alegria, de bem-estar, ele começa a ser perturbado por conta dos meus pensamentos. Fátima, então é os pensamentos que nos adoecem? Sim, isso já é comprovado pela ciência. Nós estamos vivendo um momento ímpar nesse momento. Transição planetária, mudança de pensamento, abertura de consciência, compreensão de si mesmo, onde o homem está aprendendo a olhar para si.
a nossa visão ela é muito externo. É momento, nós já vimos o externo, já nos deu o conhecimento. Agora é o interno, é olhar para dentro de nós. É nos amar, é nos satisfazer, é nos deixar confortável, é escolher as boas companhias que queremos para ficar perto de nós, né? É sermos caridosos conosco, é saber falar não, é saber falar sim, eu quero, eu posso, eu consigo, é colocar a gente para cima, é se olhar no espelho e falar assim, pô, cara, tá legal, tô gostando de ver as suas atitudes, né? Parar de baixar a cabeça, parar de se esconder, sentimento de negatividade, de ressentimentos, de baixa autoestima, isso tudo nos adoece. Então, é por isso que a doutrina, ela constrói dentro de nós pontes para o alto e para cima e para a frente. Porque eu que tenho que descobrir a minha beleza. Eu não preciso que o outro descubra a minha beleza. Eu que tenho que me descobrir. É um autoconhecimento. Eu sou capaz, eu posso, eu tenho condições. Então, você começa, então, a vivenciar essas situações, essas verdades. Então, quando a gente consegue compreender que o cérebro é o comando de tudo, porque ele começa a banhar com essa energia e ele vai distribuindo para todo o nosso corpo, para todo o nosso sistema central. Isso aí vai nos atingir através das nossas emoções e sentimentos, onde vamos sentir muita dor de garganta, onde vamos sentir taquicardia, onde vai cair, nós vamos ter uma baixa da nossa imunidade, porque o timo, ele cuida disso, de nos colocar para cima, né? Ele constrói uma substância que combate, nos traz o bem-estar, aumenta a nossa imunidade. Então, quando a gente tem esse entendimento, nós vamos vendo a nossa responsabilidade de pensar bem, de pensar melhor. E o interessante é que quando a gente se propõe a fazer essa tarefa, a gente percebe que o pensar bem vai nos fazendo tão bem que quando a gente entra em uma vibe muito negativa, aí você, quer saber disso não. Vai para lá, muda de assunto, não me interessa, não quero envolver nisso não. Isso é ótimo quando a gente está fazendo uma distinção. Isso é bom, isso é negativo. Quando falar alguma coisa boa, vamos abraçar, vamos pensar coisas boas, coisas de luz. Quando a gente envolver numa energia negativa, sai fora. Mas eu estou aqui, estou enfrentando esse problema. Muda os pensamentos, coloca uma boa música, pega um bom livro, liga para alguém, vai bater um papo, vai rir, vai brincar, porque a gente precisa aprender a ser médico de nós mesmos. E o que são doenças psicossomáticas? A gente está falando tanto. Conhecida como somatização ou transtorno somatoforme. Mas, Fátima, que palavra estranha, porque são vários transtornos. É a soma de várias situações que nós estamos vivendo. Então, quando nós chegamos a esse processo do transtorno somatoforme, as doenças psicossomáticas são desordens emocionais, são desordens psíquicas que afetam, e chega a ser um processo psiquiátrico, que afetam também o funcionamento dos nossos órgãos e do nosso corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças admite certa complexidade, porque elas podem desencadear dores de uma forma generalizadas. Quem nunca ouviu falar fibromialgia? Uma pessoa tem dores em todos os lugares do corpo, uma vida sem qualidade, desesperada, vai no médico, faz todo tipo de exame, não encontra nada que possa detectar se sua dor é proveniente disso. Aí o médico fala, não, você está com fibromialgia. O que é isso? Dor no corpo inteiro. Está tudo inflamado. Olha aí, né? Então, é muito complexo. Então,
ela admite certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, diarreia, constipação, tremores das extremidades, manchas na pele e falta de ar. Isso é o mínimo. Quando a gente começa a sentir alguns sintomas nesse estilo, é bom a gente falar assim, epa, peraí, deixa eu botar o pé no freio, vou melhorar aqui, porque a coisa não está ficando bonita não, né? Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que cause esses sinais. E aí, minha gente? Que coisa estranha. Estou sentindo dores, estou tendo descontrole emocional, o meu corpo está desajustado, sem mais nem menos eu tenho uma diarreia forte, eu deito bem, no outro dia eu amanheço para baixo, com o corpo cansado, tremores, de repente aparece mancha na minha pele, tem hora que eu estou respirando, parece que meus pulmões não estão enchendo. Então, são coisas para a gente começar a pensar. O que está acontecendo? Por onde eu estou caminhando? Que eu já estou sentindo o cheiro aí de doenças psicossomáticas. Olha como é bom o estudo. Por que a doutrina espírita ela é muito enfática nisso? Para se tornar espírita, é necessário você estudar. Quem não estuda, não caminha na doutrina espírita. Não consegue caminhar. Porque, um exemplo, um passista, se ele não faz um curso de passe, ele não tem como dar passe. Porque eu chego assim, gente, dá um passe aí no esplênico. Onde é que fica isso? O que é isso? Eu nem sei de onde que é isso. E aí, como é que eu faço? Aí eu tô ali, a pessoa vira para mim e fala assim, coloca a mão aí no cardíaco. No cardíaco, até que a palavra tem muito a ver, né, que é o coração. Mas aí você fala assim, coloca aí no coronário, né? Aí você vai falando e a pessoa fica assim, mas do que é que ela está falando? Não estou entendendo. Quando você esclarece, estuda, compreende o que são as rodas de energia, que nós chamamos de chakras, onde estão localizados, por que eles emperram, quais doenças, quais sintomas, o que significa obsessão, o que é um trabalho de desobsessão. Está tudo aí, nós estamos começando a explicar, vendo que os nossos pensamentos eles são sintonia, frequência e vibração. E eu estou no meio, é como se fosse um peixe dentro de um aquário, que essa água é a nossa psicosfera. Tudo que eu vivo está dentro do aquário. Eu sou o peixe. Então, eu estou alinhado com essa energia que é a água. Se eu saio fora, eu morro afogado. Então, assim também é o processo da doutrina espírita. Essa interação de conhecimento e de ciência unido a uma filosofia que nos reporta a uma religiosidade. Olha que coisa encantadora que é a doutrina, porque ela nos faz caminhar em todos os ambientes, em todos os aspectos. É buscar o autoconhecimento, é buscar o curar a nossa alma, é entender o processo que as escolhas que nós fazemos da vida é que diz os caminhos que nós estamos criando. E muitas vezes nós sentimos em caminhos bifurcados. Quantas vezes estamos assim, meu Deus, eu vou por essa estrada, eu vou por essa? Qual escolha eu vou fazer? Mas meu coração está pedindo isso, mas minha razão está pedindo aquilo. Eu sigo o quê? O coração ou a razão? Então, quantas vezes a gente depara, né, nessas situações? Então, o autoconhecimento nos proporciona medir as consequências da nossa atitude. Saber que aquilo que eu penso mal do outro, eu emito energia como se fosse uma flecha e vai certinho. Se a pessoa está numa vibração boa, bate e volta para mim. Então, o que eu mando, eu recebo. Então, essa viagem, essa dança, né, de sintonia, de comando, de vontade, é que a gente vai começar a estudar. Já estudamos
há quase 5 anos estamos estudando e sempre buscando aprofundar para ter conhecimento de quê? De nós mesmos. Tudo que nós estamos estudando está dentro de nós. Tudo que nós estamos estudando é a ciência de quem somos. Espírito, centelha divina de Deus. Então, meus irmãos, eu vou parando por aqui, né? Que eu e Brenda, a gente combinou para a gente fazer 30, 35 minutos. Eu acho que é o suficiente para um aprendizado maior, para não dar muita coisa no mesmo dia. E eu acho que também até o momento da gente concentrar, da gente querer aprender, porque senão fica maçante o tempo, mas deixar também alguns minutos para algumas perguntas, para algumas dúvidas, para algumas colocações, para novos conhecimentos, ou mesmo uma visão diferenciada, que nos auxilia, né, para que a gente possa compreender de verdade quem somos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, é agora. Isso aqui não é uma palestra, é uma aula, é um estudo. Todo mundo caladinho, entendeu? Tudo, gente? Amei. Só quero falar isso. Eu entendi. Que bom, que bom. Aí a gente vai dar continuidade. Nós vamos começar falando das doenças psicossomáticas, depois nós vamos entrar na ansiedade, na depressão, na histeria, nos problemas psicológicos de loucura. É um assunto muito profundo, muito grande. E nós vamos escrafunchar isso assim, ó, de todas as formas, para que a gente possa ter esse autoconhecimento de nós mesmos, tá? Então, nesse momento, vamos agradecer o nosso querido e amado, o nosso amigo. Atécio França. Obrigada pelo empenho, pela vontade, pelo auxílio, de estar do nosso lado, de nos auxiliar na hora dos estudos, das montagens do slide, de estar conosco naquela casa bendita que nos auxilia, que direciona a nossa vida. Agradeço a todos os mentores e coordenadores, trabalhadores daquela casa, aproveitando a oportunidade dos 2 planos. Agradeço de coração essa leva de pessoas que estão chegando, que estão assíduos, que estão responsáveis, com vontade de aprender, com vontade de entender como é bom a casa se está aconchegando. Nós só temos que agradecer. É um ensinando o outro, é um aprendendo com o outro. Todos nós somos capazes de passar coisas boas, de ensinar. E assim, Jesus, que aquela casa possa abraçar a todos nós, trabalhadores, aqueles que vão para assistir às palestras, para tomar os passos, tomar a água fluídica, todos aqueles que buscam a casa como uma forma de auxílio no tratamento espiritual, que todos aqueles nomes que estão nas mesas sejam